Oi pessoal, espero que estejam bem. Fiquei de falar um pouco sobre complementarismo e igualitarismo. Demorei porque estou em viagem com meu marido, mas mesmo daqui do hotel quero falar um pouquinho sobre esse assunto. Bem, quando lemos a respeito das primeiras informações sobre a criação dos seres humanos, lá em Gênesis 1:27, encontramos que Deus cria homem e mulher, macho e fêmea, à sua imagem e semelhança. E que honra, né, portarmos essa identidade, a identidade da imagem e semelhança de Deus. Não encontramos que o homem seja mais importante que a mulher e nem que a mulher seja mais importante do que o homem. Isso não existe. Encontramos que Deus cria homem e mulher iguais em valor e em dignidade e dá a eles papéis diferentes. O igualitarismo vai dizer que o homem e a mulher, sendo iguais em valores e dignidade, não têm responsabilidade de exercerem papéis diferentes. Portanto, podem exercer o mesmo papel. Não é essa a ideia que encontramos quando lemos a Bíblia para o casamento, o modelo de casamento proposto por Deus. O que encontramos, na verdade, é a ideia do complementarismo, papéis diferentes se complementando para a realização da missão, a missão do casamento. Então, fica muito evidente que Deus dá ao homem o papel de exercer a liderança nesse relacionamento, no casamento. E não é uma liderança qualquer, não é o exercício de uma liderança como convém a ele mesmo, mas é uma liderança que deve ser exercida com amor, com responsabilidade e com humildade. Uma liderança que deve estar voltada para a proteção e para a provisão da esposa, dos filhos, da família. Então, muitos vão dizer que o homem tem esse privilégio de liderar. A liderança é sim um privilégio, mas essa liderança traz consigo uma grande responsabilidade, a ponto de a Bíblia dizer que, se preciso for, o homem tem que dar a própria vida pela mulher. Então, não é qualquer liderança. Já para a mulher, encontramos que o papel que foi dado a ela é aquele papel da submissão, né? O papel de sustentar a missão do marido. Que missão é essa? A missão da liderança do marido. E essa missão, essa submissão exercida com alegria e também com bom senso. E não só isso, foi dado à mulher a responsabilidade de cuidar dos filhos. Então, isso também fica muito claro quando a gente lê lá no livro de Tito, capítulo 2, salvo engano, que as mulheres mais experientes deveriam ensinar as mais novas a virtude de cuidar do marido, cuidar dos filhos, do lar. Então, essa é a responsabilidade que foi dada às mulheres. Contudo, esses papéis primários não anulam papéis secundários. Por exemplo, não impede que o homem ajude na educação, contribua com a educação dos filhos, com as tarefas do lar, e nem que as mulheres contribuam, por exemplo, com a provisão do lar. Tantas mulheres saem, realizam atividades remuneradas lá fora, então não anula. Então fica muito evidente o que significa esse papel primário, tanto para homem quanto para mulher. Diferentemente do que muitas pessoas acreditam, esses papéis não foram estabelecidos depois da queda, mas antes da queda. Esse projeto do casamento, esse projeto elaborado por Deus, já existia antes da criação. Em Efésios 1:4, lemos que antes da fundação do mundo, Deus já nos amava, Deus já havia nos escolhido. Então, esse projeto de Deus para o casamento entre homem e mulher, ele acontece bem antes da criação. E esses papéis
ficam muito evidentes, que foram pré-estabelecidos antes da queda, quando lemos, por exemplo, a respeito da ordem da criação. Então, Deus cria primeiro o homem, depois a mulher. Então, quando a mulher chega, já chega em um ambiente já cuidado, o homem já havia trabalhado ali naquele ambiente, ela já chega num ambiente e isso nos dá a ideia de provisão, de proteção. Outro fator que contribui para essa interpretação da autoridade, da liderança do homem, é quando dá nomeação. O homem dá nome aos animais, o homem dá o nome à mulher, e os escritores, os leitores originais interpretam que quem dá nome a alguém possui autoridade sobre esse alguém. Por exemplo, os pais dão nome aos filhos e exercem autoridade sobre os filhos. Outro fator que nos ajuda nessa compreensão é de quando o homem peca lá no Jardim do Éden, sendo que a Eva peca primeiro, o homem peca depois, mas Deus vai tratar, vai falar primeiro, naquele sentido de prestação de contas, né? Deus fala primeiro com o homem, e isso nos dá a ideia de liderança, né? Aquele que lidera a família, aquele que fala em nome da família. E são muitos fatores. Ficaríamos um tempo maior para falarmos mais sobre isso. Mas fica muito evidente que a liderança foi concedida ao homem. E a mulher, essa responsabilidade de sustentar essa missão do homem. Esse é o projeto de Deus para o casamento bíblico, mas esse projeto pode sofrer distorção. Ele pode sofrer distorção quando, por exemplo, ocorre a agressão ou a passividade ou do lado do homem ou do lado da mulher. Vejam, o homem, ele pode distorcer esse formato ao se portar no casamento de forma agressiva, sendo rude, hostil, violento, cruel. E a mulher, de forma agressiva, quando, por exemplo, ela resiste à autoridade, à liderança do homem, ela quer ir à frente. Então, ao ir à frente, ela exerce um papel que não foi dado a ela. E a questão da passividade consiste quando o homem ou a mulher agem de forma indiferente no casamento. O homem deixa de ser passivo, protetor, deixa de contribuir com os cuidados materiais, espirituais na vida da família. E a mulher também, a mulher age de forma indiferente, não dá opinião, não mostra suas referências, não interfere quando o relacionamento entre marido e filho não está indo bem, é aquele tanto faz. E é tão perigoso, né? Então, esse é o formato do casamento proposto por Deus. E não há motivo para um ou outro se sentir inferior. Porque esse formato de casamento, a representatividade do casamento aponta para algo muito maior, que é a representatividade de Cristo e a sua noiva. E nesse formato de casamento proposto pelo Senhor, está presente aquilo que chamamos de paradoxal, ou seja, aquilo que é igual e diferente ao mesmo tempo. Pensemos. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são iguais em divindade e atributos, porém são diferentes em seus papéis e de maneira alguma um ou outro é inferior, nem de longe. Isso vale para o casamento, para o relacionamento entre um homem e uma mulher, sendo eles iguais em valores e dignidade, mas exercendo papéis diferentes. Essa ideia está presente tanto no relacionamento entre homem e mulher, quanto no relacionamento de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo.
Para assim fazer mais alusão a isso, a ideia da representatividade do casamento entre o homem e a mulher, apontando para esse relacionamento que está acima, que é o relacionamento do Senhor com a igreja, nós podemos usar o texto de 1 Coríntios 11, versículo 3, salvo engano, que diz que Cristo é o cabeça dos homens, o homem, o marido, é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça do filho. Aí nós temos para a palavra cabeça a tradução do grego para a nossa interpretação, o kephalé, que quer dizer que nos dá a interpretação de alguém que exerce autoridade sobre o outro. Então, não encontramos em tempo algum Cristo se submetendo ao Pai, Cristo se lamentando por isso, muito pelo contrário. De maneira que a mulher também, ao receber essa responsabilidade de exercer submissão à liderança do marido, não precisa se sentir inferior de maneira alguma. Bem, poderíamos falar mais, mas o vídeo ficaria grande e não daria para ser postado. Eu gostaria, antes de terminar, de indicar esse livro aqui do Gruden. Fala sobre confrontando o feminismo evangélico. Ele fala com profundidade sobre esse assunto.